Olá, meus amigos. Meu nome é Geraldo Burgo, eu sou analista de valores imobiliários e consultor CVM. Esse canal ele é 100% focado em ETFs, onde eu te ajudo a construir uma carteira realmente passiva. Aproveita, se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Essa semana a gente vai analisar mais uma opção de crédito privado para o investidor brasileiro. É um ETF que foi lançado agora em outubro de 2025 e oferece ao investidor a possibilidade de se expor a debêntures de uma forma mais diversificada, gerenciando o seu risco através de um instrumento como o ETF. Bom, estou falando do GICP11, que é um ETF da gestora Genial Investimentos. É o primeiro ETF lançado por essa gestora. Ele está na categoria de renda fixa, replica um índice chamado Teva Debentures DI Quality High Beta, faz o rebalanceamento dos títulos de forma mensal. Atualmente possui 80 títulos em carteira de 77 emissores. A estratégia: se expor ao crédito privado, mais especificamente as debêntures indexadas ao DI. Taxa de administração total de 0,5% ao ano, está com 128 cotistas e um patrimônio líquido de 43 milhões de reais. Ele foi lançado agora dia 9 de outubro, por isso que ele ainda é um fundo pequeno, digamos assim. Ele é um ETF de acumulação, ou seja, ele não distribui proventos, certo? Então, com relação ao imposto de renda, o investidor vai pagar imposto somente sobre o ganho de capital quando efetuar a venda das cotas, e a alíquota que incide sobre o GICP11 é de 15%. Lembrando que nos ETFs de renda fixa, esse pagamento do imposto, né, existe uma retenção na fonte. Então, quando você vende uma cota do GICP11 com lucro, a própria corretora vai fazer a retenção dessa alíquota de 15% de imposto, lembrando que ela é constante, não importa o prazo que o investidor permaneça investido, sempre vai ser essa alíquota de 15%. Você pode comprar hoje e vender amanhã com lucro, certo? A cota do GICP11, e o imposto cobrado, né, retido na fonte, vai ser de 15%. Bom, antes de eu explicar para vocês a metodologia do GICP11, é importante aqui eu abrir um parênteses para explicar um pouquinho da diferença de um ETF de crédito privado para os FIINFRAs, que são bem conhecidos já do investidor brasileiro, que também são fundos negociados em bolsa, porém eles têm uma dinâmica um pouco diferente dos ETFs, certo? Os ETFs, eles são fundos abertos, os FIINFRAs são fundos fechados. Isso muda toda a dinâmica, toda a estrutura, certo, desses dois tipos de fundos. No ETF, você vai estar sempre negociando a cota a um valor muito próximo da cota patrimonial, porque nos ETFs nós temos formadores de mercado que garantem tanto a liquidez do ETF quanto a aderência da cota de mercado com a cota patrimonial. Já nos FIINFRAs, como eles são fundos fechados, a cota ela pode ser negociada com ágio ou com deságio. Portanto, é bem comum a gente ver os FIINFRAs sendo negociados acima do seu valor patrimonial ou abaixo do seu valor patrimonial. Então essa é a principal diferença que nós temos entre esses dois instrumentos, que são dois fundos negociados em bolsa. O ETF ele é um fundo aberto, o FIINFRA ele é um fundo fechado. No ETF, você está sempre negociando a um valor muito próximo da cota patrimonial, porque nós vamos ter um formador de mercado garantindo essa aderência. Já no FIINFRA, não. É o próprio mercado que vai decidindo ali quanto é que vale aquela cota e você pode negociar com ágio ou com deságio. Bom, e agora sobre a metodologia do GICP11. Ele replica o índice Teva Debentures DI Quality High Beta, que basicamente ele reflete o desempenho de uma carteira de debêntures indexadas ao DI, certo? Então ele sempre vai pagar um valor acima do CDI, com foco em alta duration, ou seja, ele tenta alongar um pouco a duration do fundo, justamente para aumentar um pouco a expectativa de retorno. Porém, ele tem alguns mecanismos para garantir a qualidade desse crédito. Vamos dar uma observada aqui como que o ETF ele faz essa escolha, né? Lembrando que nos ETFs, né, como a gente tem uma metodologia pré-determinada, ele é um fundo passivo, um fundo indexado, essa metodologia não muda. Então a gente não tem decisões discricionárias para definir quais são as debêntures que irão entrar no fundo, né? Basicamente, o ETF ele vai seguindo essa metodologia de forma sistemática e não vai se importar muito, certo, com o que está ocorrendo no mundo. Então essa é a principal diferença também que nós temos entre um ETF de crédito privado, que vai fazer essa escolha de forma sistemática, né, com base na sua metodologia, de um FIINFRA, por exemplo, que vai ter, digamos, uma gestão mais ativa, onde vai ter toda uma equipe por trás selecionando, né, movimentando aquelas debêntures dentro da carteira. Então essa é outra diferença também bem importante, né, para as pessoas estarem atentas quando comparar um ETF de crédito privado com um FIINFRA. Bom, o GICP11, a primeira coisa que ele faz é um critério de liquidez, né, um filtro de liquidez. Então são elegíveis debêntures indexadas ao DI, certo? Com valor de emissão superior a 500 milhões e volume mensal de negociação no secundário acima de 10 milhões. Então isso é muito importante para o fundo conseguir fazer os rebalanceamentos, certo, de forma saudável.
O alto beta nada mais é do que ele seleciona debêntures com prazo de vencimento entre 730 e 6.650 dias. Isso aqui acaba também sendo muito importante porque o prazo de vencimento dessas debêntures está acima de 720 dias, o que enquadra esse fundo na alíquota de 15%, certo? Só que ele tem um mecanismo para ampliar o prazo da carteira e tornar o índice mais sensível à variação nas taxas de juros. Ou seja, ele alonga um pouco a duration, certo? Para buscar o quê? Para aumentar um pouco a sua expectativa de retorno. Porque quando a gente fala de renda fixa, né, de títulos de renda fixa, quanto mais longo é o vencimento ou quanto mais longa é a duration daquele título, maior é a nossa expectativa de retorno, porém maior é a nossa volatilidade, porque aquele título ele vai ser mais sensível, né, à oscilação da curva de juros. Sobre a qualidade da metodologia do GICP11, o que ele faz? O índice inclui apenas ativos com preço certo acima de 80% do preço par. O que isso quer dizer? Que se a gente tiver uma marcação a mercado, onde o mercado está dizendo que aquele título vale menos que 80% do valor que ele foi lançado, ou seja, do dia que ele foi lançado, ele não vai entrar dentro, certo, dessa cesta de ativos. Isso aqui é um mecanismo para garantir um pouco a qualidade, certo, das debêntures que irão fazer parte do fundo. Porque normalmente a gente tem a marcação a mercado no crédito privado da mesma forma que nós temos lá nos títulos públicos. Então, dependendo se a gente está com algum, digamos, evento de crédito, ou seja, alguma empresa está passando por algum problema financeiro, aquela debênture que foi emitida por aquela empresa, ela vai ser o quê? Marcada a mercado. Então, como ela vai estar, digamos que mais arriscada, certo? O mercado vai exigir um valor maior para comprar aquela debênture. Então, o preço dela acaba caindo muito, certo? E muitas vezes fica abaixo de 80% do preço, certo? De quando foi emitida essa debênture. Então, o GICP11, ele tira essas debêntures que estão abaixo, né, de 80% do valor que quando aquela debênture, né, quando aquele papel foi emitido. Então é exatamente isso, ó. Ele evita debêntures excessivamente descontadas e com risco de crédito elevado. Também são excluídas emissores em recuperação, inadimplentes ou com eventos não previstos de repactuação. Porque o que acontece? Né? Muitas vezes a gente tem algumas empresas que fazem aqueles eventos de repactuação, ou seja, elas antecipam o vencimento. Então ele tenta fazer alguns mecanismos, certo? Justamente para trazer um pouco mais de qualidade para essas debêntures, ou seja, ele vai excluir emissores que estão em recuperação judicial, inadimplentes com as suas obrigações com relação às documentações, aos periódicos que são, digamos que, obrigatórios, né, que toda empresa tem que divulgar, certo? E também com esses eventos não previstos de repactuação, tá? Outro ponto interessante é com relação à ponderação estratégica. Os pesos combinam representatividade do emissor e duration. Os rebalanceamentos são mensais, com limite de peso de 3% por emissor. Isso aqui é muito importante porque o fundo acaba não se expondo de uma maneira muito grande a um único emissor. Então, ou seja, como o peso do maior peso que um emissor vai ter dentro da carteira é de 3%, caso a gente tenha algum problema com o crédito daquela empresa, o impacto no fundo vai ser muito pequeno. Lembrando que crédito privado, pessoal, é uma forma de investimento um pouco arriscada, um pouco não, eu diria que bem arriscada. Por isso que eu não gosto de me expor ao crédito privado de maneira individual. Porque quando você compra uma debênture de uma empresa, se aquela empresa quebra, você literalmente toma calote, você não recebe o seu dinheiro de volta. Por quê? Primeiro porque nas debêntures nós não temos o fundo garantidor de crédito, né, que é o FGC, a gente não tem essa garantia adicional como nós temos lá nos títulos bancários, tá? Então é um risco que as pessoas têm que estar cientes. Por isso que eu sempre priorizo uma exposição ao crédito privado através de fundos. Por quê? Porque dessa forma a gente vai gerenciar o nosso risco, certo? Em diversos emissores. Caso ocorra algum problema com alguma empresa, certo? O impacto vai ser bem menor. Bom, olha que interessante, na primeira cesta de ativos desse fundo, certo, o cap emissor, como eu falei para vocês, é no máximo 3% que a gente tem aí de peso por emissor, então a gente tem aqui as principais posições, certo, desse ETF, as principais debêntures que fazem parte da cesta de ativos desse ETF, nós temos aqui da Sabesp, da Localiza, Redditor, então a gente tem aqui as Centrais Elétricas Brasileiras, da Eletrobras, da Cosan, da Suzano, então são empresas bem conhecidas, certo? Interessante, como eu falei para vocês, o peso que cada debênture tem no fundo acaba sendo muito pequeno, então caso a gente tenha um problema de crédito aqui com alguma dessas empresas, o impacto vai ser realmente menor, certo? Nós temos um turnover. O que é turnover? Turnover é o giro que o fundo faz, né? Então como ele faz o rebalanceamento de forma mensal, ou seja, ele roda aquela metodologia lá de forma mensal para saber se as empresas estão atendendo aqueles filtros que estão na sua metodologia, ele acaba girando bastante sua carteira, ó. Em torno de 150
30% de giro mensal. Atualmente 80 ativos de 77 emissores, né, como eu mencionei para vocês. Ele tem um caixa muito pequeno, em torno de 0,09, certo? E 98,91% alocados diretamente em debêntures, tá? Indexadas ao DI. Importante lembrar que toda essa movimentação que ocorre dentro do fundo, né, ela é isenta de imposto. O investidor não vai pagar imposto nessa atualização de títulos que existe dentro da carteira, né? Então toda essa movimentação que ocorre dentro dos ETFs de renda fixa, ela é isenta de imposto de renda. Aqui nós temos a exposição por vencimento, né? Então a gente observa que grande parte dos títulos possui uma duration de 5 a 7 anos. Então, ou seja, quanto maior a duration, quanto mais longa é a duration de um fundo, maior é a sensibilidade daquele fundo com relação à oscilação da curva de juros. Então é importante as pessoas entenderem isso, né? Quanto mais longa é a duration, entre aspas, maior é o risco envolvido, porque maior vai ser a volatilidade desse fundo quando a gente tiver uma oscilação na curva de juros. Mas essa é exatamente a estratégia do fundo. Ele deixa bem claro que ele tenta alongar um pouco essa duration, inclusive para aumentar a sua expectativa de retorno. Bom, qual foi o retorno histórico da estratégia do GICIP11? Eu peguei aqui o histórico teórico, né? Lembrando que aqui eu estou analisando o histórico do índice e não do ETF, certo? Então o que isso implica? Não existem taxas aqui nesse índice teórico, então, ou seja, não estão inclusas as taxas de administração com relação aos ETFs, tá? Isso aqui é importante que as pessoas tenham ciência, mas quando a gente analisa através dos índices, a gente consegue ter um histórico maior. Já que o ETF foi criado mês passado, então basicamente a gente não tem histórico do ETF, né? Então a gente vai lá, pega o histórico do índice, que foi criado por uma provedora, que nesse caso foi a Teva, e a gente consegue avaliar no histórico maior de tempo aí como essa estratégia se comportou. E eu coloquei aqui também uma comparação para vocês com outro ETF de crédito privado que nós temos aqui, certo, disponível na B3, que é o DEB11, que ele tem uma estratégia bem parecida, porém o que acontece? O DEB11 ele tem uma duration um pouco mais curta, e vocês vão observar essa diferença aqui justamente, tá, na performance histórica desses dois ETFs. Olha que interessante, desde 2020, a estratégia do GICP11 teve um retorno de 82%, do DEB11 de 80% e o CDI 70% nesse período. Lembrando que não está sendo contabilizado o custo de uma taxa de administração. Isso aqui, se a gente analisar o CAGR, né, que é o retorno anual composto, o DI teve um retorno de 9,48% nesse período específico, a estratégia do GICP11 teve um retorno de 10,81% ao ano e a estratégia do DEB11 teve um retorno de 10,51%. Então é aquela, digamos, a analogia que eu mencionei para vocês, né? Quanto maior a duration de um fundo, maior a expectativa de retorno, mas se vocês observarem, ó, maior também será a volatilidade. A gente observa que ó, em períodos, digamos, de crise de crédito, a gente teve uma maior oscilação, né, uma maior volatilidade na estratégia do GICP11. Para a gente analisar aqui, digamos, o desempenho comparado ao CDI, né, o GCIP11 nesse período rodou próximo a 117% do CDI. Bom, analisando agora em janelas móveis de 12 meses, a gente consegue observar de uma forma bem mais clara, né, essa volatilidade de curto prazo, principalmente quando a gente tem alguns eventos de crédito. O que são esses eventos de crédito, Geraldo? Normalmente é quando uma empresa ela declara falência ou recuperação judicial e dá o calote nas debêntures. Então, se a gente observar aqui, ó, entre 2022 e 2023, nesse período, não sei se vocês se recordam, a gente teve lá aquele problema com as debêntures das Americanas e da Light. Então, todo o mercado acabou sentindo, né? A gente tem um nervosismo no mercado, as debêntures são marcadas, digamos que a mercado de forma negativa, então todo o mercado acaba balançando. E a gente observou justamente esse comportamento, certo, com essas duas estratégias, tanto a do DEB11 quanto a estratégia do GICP11. Então, é importante observar aqui, como a estratégia do GICP11 ela tem uma duration um pouco mais longa, ela acabou sofrendo mais. A gente observa que ela teve aqui ó, quedas mais significativas do que a estratégia do DEB11, tá? Só que também a gente tem o efeito inverso, né? Então, ou seja, quando a gente tem um ganho positivo da marcação a mercado, a gente pode esperar que a estratégia do GICP11 ela vai entregar um retorno superior do que a estratégia do DEB11. Então, mais especificamente, quando a gente analisa em janelas móveis de 12 meses, certo? É normal e é que o investidor tem que esperar, certo? Que pode ocorrer alguns períodos que as duas estratégias, tanto do GICP11 quanto do DEB11, elas vão performar abaixo do CDI, pode acontecer, certo? Então é importante o investidor ter ciência desses riscos. Mais especificamente, ó, a estratégia do GICP11, ela performou acima do CDI em janelas móveis de 12 meses em 77% das janelas e a estratégia do DEB11 em 75% das janelas. Então a gente teve períodos aí que
que tivemos retornos, né, abaixo do CDI nessas duas estratégias. Então é importante o investidor estar ciente desses riscos, né, porque esse período que a gente performou abaixo do CDI são os períodos que a gente tem essas crises de crédito, né, porque naturalmente as debêntures elas vão oferecer um valor maior, certo? Vão pagar mais do que o próprio CDI, porque, digamos, elas são mais arriscadas, né, ou seja, muito mais arriscado tu investir numa debênture do que diretamente ali num título indexado ao DI, um título público. Por isso que elas pagam um juro maior. Porém, em crises de crédito, né, nesses eventos que podem ocorrer daqui para frente, enfim, não tem como a gente prever isso aí, nós podemos ter esses períodos aí performando abaixo do CDI. E eu peguei aqui para vocês também, para facilitar, olha só, no ano de 2020, aqui, digamos, analisando o retorno de janeiro a dezembro, olha que interessante, ó. A estratégia do GICP11 ela rodou a 60% do CDI. Por quê? Porque em 2020 a gente teve a Covid, certo? E todo o mercado de crédito acabou sentindo. Ninguém sabia o que ia acontecer, foi tudo marcado, teve uma marcação, uma marcação mercado negativa, né? Então todo o mercado sentiu. Então nesse período específico, ó, a estratégia do GICP11 rodou a 60% do CDI. Agora já em 2021 a gente teve uma recuperação, todo mundo viu que o mundo não ia acabar, as coisas iam continuar. A estratégia do GICP11 ela rodou a 191% do CDI, olha que diferença. Em 2022 já ficou um pouco mais normal, 119% do CDI. Em 2023, 93% do CDI, em 2024, 120% do CDI, e em 2025, até o momento, rodou a 112% do CDI. Lembrando que aqui eu também não estou contabilizando a taxa de administração, é importante as pessoas estarem cientes disso. Bom, agora analisando através de janelas móveis de 24 meses, ou seja, caso o investidor permaneça investido durante 2 anos, interessante que as probabilidades de superar o CDI elas já aumentam substancialmente. Porque nesse período de 2 anos, desde 2020 até 2025, em 98% das janelas do DEB11, ou seja, da estratégia do DEB11, ele performou acima do CDI. Em 96% das janelas da estratégia do GICP11, tá, rodou acima do CDI. Então, na medida que a gente vai carregando essas posições ao longo do tempo, nós temos uma maior probabilidade de superar o CDI. Analisando agora os drawdowns, ou seja, que são as quedas que a gente observou nessas duas estratégias desde 2020, aqui fica até um pouco mais claro do risco, certo, de se investir em debêntures do que aquele gráfico de janelas móveis de 12 meses. Porque olha que interessante, olha o comportamento das duas estratégias lá na crise do Covid, ó, em março de 2020. As duas estratégias sofreram bastante. A estratégia do GICP11 chegou a cair menos 11% e a estratégia do DEB11 chegou a cair menos 7,5%. Por quê? Porque realmente lá na hora do Covid, lá em março, quando estourou lá a pandemia, certo? Ninguém sabia o que ia acontecer, então o mercado estava realmente muito estressado, as debêntures foram marcadas de forma negativa pelo mercado, então, enfim, todo o mercado acabou sentindo. Não que tenha tido algum evento de calote ou algo nesse sentido, foi simples movimento realmente do mercado, ou seja, a marcação ao mercado, nervosismo acaba realmente agitando bastante, né, tornando esses períodos mais turbulentos. Lá em 2023, como eu mencionei para vocês, nós tivemos a crise das debêntures das americanas e da Light, então o impacto foi um pouco menor, mas nós também tivemos oscilação, ou seja, as duas estratégias acabaram tendo quedas, certo? Na faixa aqui de 2% do GICP11 e na faixa de 1% do DEB11. Então é importante as pessoas estarem cientes disso, né? Não é porque às vezes a gente não está observando volatilidade que não podemos ter eventos, né? Não podemos ter quedas ou alguma volatilidade daqui para frente. Esse é o risco de se investir em debêntures, certo? A gente pode ficar, digamos, durante alguns anos ali com a estratégia rodando, bem tranquila acima do CDI. Quando a gente tem um evento de crédito, pum, a gente tem uma marcação ao mercado negativo de uma forma bem, digamos que rápida, né? Na mesma hora ali os títulos já são marcados, certo? E a gente observa essa queda, né? Esse drawdown aí um pouco mais agressivo. No gráfico da volatilidade anualizada, nós podemos observar que a volatilidade da estratégia do GICP11 ela é maior do que da estratégia do DEB11. Como eu mencionei para vocês, né? Quanto maior a duration, maior a volatilidade, porém, certo? Quanto mais longa a duration, desculpa, maior vai ser essa volatilidade, porém maior também será a expectativa de retorno, certo? Com a estratégia do GICP11. Bom, e qual a minha opinião com relação à estratégia do GICP11? Eu acho bem interessante para quem busca essa diversificação numa carteira de crédito privado,
porque a gente não tem a necessidade de se expor a uma debênture de forma individual. Eu, particularmente, eu não me exponho a debênture de forma individual, eu acho muito risco para pouco retorno. A gente trava a nossa liquidez, concentra o nosso risco num único emissor, e através de fundos a gente consegue realmente pulverizar entre diversos emissores, e a gente passa o quê? A reduzir o risco de crédito e prioriza muito mais um gerenciamento de risco do que realmente grandes rentabilidades, certo? Eu acredito que não faz muito sentido a gente travar tanta nossa liquidez buscando títulos de forma individual. Eu prefiro fazer essa exposição através dos ETFs. Lembrando que nos ETFs a gente tem uma gestão indexada, a cota de mercado ela é negociada a algo muito próximo à cota patrimonial, certo? E lá nos FIINFRAs a gente tem uma gestão ativa, e a cota de mercado ela pode ser negociada com ágio ou com deságio. Lembrando também que nos ETFs nós não temos a isenção dos FIINFRAs, ou seja, na venda das cotas você vai pagar 15% sobre o seu ganho de capital. Já nos FIINFRAs a gente tem a isenção de imposto tanto nas distribuições quanto na venda das cotas. Então são duas formas diferentes que a gente tem aqui de buscar uma exposição ao crédito privado. A gente tem aqui uma gestão mais indexada, uma gestão onde a gente não tem tanta emoção no processo de tomada de decisão, né? Algo mais sistemático. E aqui, digamos, nos FIINFRAs a gente tem, digamos, uma gestão mais ativa, onde a gente tem lá uma equipe, um gestor tentando escolher as debêntures corretas, fazer giro de carteira, e tem muitas decisões discricionárias. Eu, particularmente, eu sempre prefiro, digamos, uma gestão mais indexada, mas eu também acredito que os FIINFRAs, né, são bons instrumentos também, tá? Eu acho que pode também fazer sentido dentro de uma carteira. Enfim, os dois podem até mesmo funcionar em conjunto, né? Ou seja, utilizar um pouco de gestão indexada, com um pouco aqui talvez de gestão ativa, né? Utilizando um pouco dos FIINFRAs, né? Mas é preciso ter ciência dessa diferença, né, entre essas duas classes. Aqui uma gestão mais sistemática e do outro lado aqui uma gestão mais discricionária. Outro ponto interessante é que o GICP11 pode inclusive funcionar em conjunto com o DEB11, porque nós observamos que o DEB11, apesar de ter, digamos que uma estratégia parecida, ele trabalha com uma duration um pouco mais curta, né? Então, ou seja, a gente tem uma volatilidade um pouco menor, um pouco menos de risco envolvido. Já o GICP11 é para quem quer, digamos, aumentar um pouco o risco da carteira, né? Alongando um pouco a duration. Bom, pessoal, esse era o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Forte abraço!